Senhor, nós abençoamos, ó Pai, cada família aqui presente. Senhor, declaramos a Tua graça, a Tua bondade. Ó Deus, que o Senhor possa suprir a cada mês, a cada momento. Declaramos a chuva abundante em o nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem dizer amém? Aleluia. Sente-se no seu lugar, amém? Queria convidar aqui nosso pastor, supervisor, pastor Paulo Cheim, da Videira Campo Grande, supervisor da Vinha, aleluia. Estará ministrando hoje a palavra do Senhor, amém? E esses dias eu tenho lançado uma pressão sobre ele, os irmãos sabem disso. Há tanto tempo ele vinha estar aqui, mas devido ao lockdown, devido aos fechamentos e tudo mais. Mas hoje o Senhor tem uma palavra fresca, poderosa para nós, amém? Aleluia. Estende sua mão para cá, mesmo assentado, vamos abençoar a vida do nosso pastor. Pai, nós te louvamos pela vida do pastor Paulo, ó Deus, da sua esposa, a pastora Altaíra, da sua igreja ali em Campo Grande, as igrejas, ó Deus, associadas e Videira, do Mato Grosso do Sul. Nós declaramos a bondade do Senhor, declaramos, ó Deus, a graça superabundante sobre ele, ó Deus, sabedoria e entendimento, ó Deus, que o Senhor possa mover de maneira poderosa em o nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, amém? Amém, aleluia, obrigado. Essa iluminação fica acesa, né? Vai apagar, amém. Obrigado, amém. Bom, irmãos, é um prazer estar com vocês aqui, né? Planejamos e deu certo agora. Que bom, né? A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus, né? Deus tem o momento certo para tudo. Deus é bom, né? Muito bem, irmãos, eu estava orando, né, e soube ministrar a palavra aqui, e na verdade, primeira vez que combinamos de vir aqui, a palavra ia ser outra, né? Mas aí passou o tempo, né, fomos orando, as situações mudando, né, e o Senhor nos deu outra ministração. E eu creio que esta de hoje é a palavra correta, né, porque é o Evangelho, né, são as boas notícias, né? Mas o pastor Paulo estava em Goiânia, né, e acho que ele não viu a ministração, a última, acho que ele não viu, né? O pastor pregou lá, pregou para o pastor, e ele foi muito duro. Um foi pastor Luiz, não, outro pastor de outra cidade lá. Eu falei, mas isso não é bem o Evangelho. O Evangelho é sempre notícia boa, né? Eu, quando me converti em uma outra denominação. Isso tem pouco tempo, porque eu sou novo, né? Então, eu me recuso a dizer que eu sou velho, eu sou novo, né? Então, então lá a gente ouviu umas palavras que saía para casa, falava, acho que eu vou morrer. Mas aí nós descobrimos que não é essa a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é sempre para nos levantar, para nos animar, né? A cada manhã o Senhor tem uma palavra nova de ânimo, nunca de condenação, nunca de acusação, amém? Então, alguém já disse, mas esse negócio da graça, essa ministração da graça, as mensagens da graça, é muito leve, muito light, né? Então, mas é o que o Senhor tem para nós, uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, né? Uma palavra de fé, amém? É uma palavra que o Senhor nos convida a sempre andar sobre as ondas, sobre a tempestade, acima da crise, amém? Eu quero ler com você, Mateus capítulo 14, do 22 ao 33, amém? Ok, podemos ler? Vai projetar aqui, vai? Eu vou ler, você me acompanha aí, amém? No seu tablet, no seu iPhone. Antigamente a gente falava, né? Abra a Bíblia, hoje é liga a Bíblia, na verdade, né? Então lá fala assim, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era o que, meus irmãos? O vento era contrário, amém? Né? O vento era contrário, é como uma crise, né? É sempre contra a gente. Então na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, né? Assustados, e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo. Abrindo um espaço aqui, você vê que os discípulos gritaram assustados,
com medo, né? Mas imediatamente, meus irmãos, né? Aqui fala, versículo 27, mas imediatamente, Jesus lhes disse o quê? Tenha bom ânimo, não desanime, não tenha medo. Então, sabe, o Senhor Jesus não torturou eles. Não, vou deixar eles passar um medinho primeiro, né? Não teve isso, né? Vou deixar eles passar, vou deixar o Sérgio sofrer um pouquinho, para ele ficar esperto. Não teve isso, amém? Quando Jesus percebeu que eles estavam com medo, imediatamente Jesus os consolou, amém? Jesus deu a eles uma palavra de ânimo, né? Não fique desanimado, não tenha medo, né? Sou eu, não tem mais, amém? O socorro está aqui, amém? Versículo 28, respondeu-lhe Pedro, disse, né? A incredulidade do homem, né? Se é de fato o Senhor, né? Se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Então, mais uma vez, meus irmãos, sabe, Jesus não censurou Pedro. Ó, homem de pouca fé, sou eu, rapaz, fica esperto, né? Mas não, Jesus, o que Jesus fez? Jesus disse, vem, amém? Ou seja, fez o que? A vontade dele, você entendeu? Jesus atendeu o que? A oração de Pedro, amém, meus irmãos, você entendeu isso? Pedro fez uma oração, ele fez um pedido, e Jesus imediatamente fez o que? Atendeu a oração dele, amém? Então, meus irmãos, Pedro não é melhor do que você, amém? Assim como o Senhor atendeu a oração de Pedro, Ele atende a sua também, amém? Isso é maravilhoso, isso é poderoso, né? Então ele disse, vem, e Pedro fez o quê? Aí nesse caso, Pedro obedeceu. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, lembrando que as águas estavam agitadas, amém? Lembrando que havia um vento contrário, amém? E foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Então Pedro parou de reparar em Jesus. Pedro parou de olhar para Jesus e passou a olhar para a pandemia, passou a olhar para o vento, passou a olhar para a crise, passou a olhar para a TV Globo, né? Passou a olhar para a mídia, né? Passou a olhar para a circunstância. Imediatamente, o que ele fez? Começou o quê? Teve medo de novo. Teve medo novamente, né? Lá no versículo 27, ele teve medo, ok? Lá no versículo 26, teve medo. E aqui, novamente, quando ele parou de olhar para o Senhor, ele teve medo de novo. E começou o quê? A afundar. E mais uma vez ele orou, né? Ele gritou, é uma oração, salva-me, Senhor. E o versículo 31 diz? Prontamente, amém, meus irmãos? Seu coração não enche de alegria nisso, não? Imediatamente, mais uma vez, prontamente, ou seja, eles haviam duvidado lá, teve medo, orou, o Senhor Jesus imediatamente atendeu, amém? Amém, meus irmãos? E mais uma vez, ele teve medo de novo, começou a afundar, e disse, salva-me, e prontamente, aleluia, irmãos, isso aqui me enche meu coração de alegria, ou seja, o Senhor nunca nos deixa na mão, amém? Se você orar 10 vezes ao dia, 10 vezes ao dia o Senhor virá ao seu encontro, amém? Você entende isso? Sabe, veja bem, nós não somos assim, infelizmente, né? Quando alguém nos incomoda uma vez, amém, vamos ajudar. Você de novo você, né, me pedindo, me emolando. Você vê que o Senhor não é assim, meus irmãos. Você consegue perceber o coração amoroso do Senhor? Você consegue perceber aqui? Sabe, imediatamente, e de novo, prontamente, Jesus estendendo a mão, tomou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Não precisa duvidar, eu estou com você, não te deixarei, jamais te desampararei, amém, meus irmãos? Né? E subindo ambos para o barco, cessou o vento, o teste passou, amém? E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus, amém? Vamos orar? Pai, obrigado por tua palavra. A tua palavra é a verdade. Santifica-nos nela. Pai, lava a nossa alma nesta manhã. Renova o nosso espírito. Senhor, nesta manhã nós oramos. Atiça e ativa a fé em nosso coração. Senhor, enquanto nos expomos à tua palavra, renova o nosso ânimo. Senhor, dá-nos olhos, dá-nos ouvidos espirituais, dá-nos palavras que revelam verdades espirituais, em nome de Jesus, amém? Sabe, meus irmãos, eu estava ali no hotel, ontem à noite, né, e desci lá para conversar com o pessoal,
lá tem muito Buda. Lá tem Buda. Hotel Zen, o nome bem Zen, né? Aí eu aproveitei para conversar com um rapaz da recepção, que fui falar para ele de Jesus, né? E ele falou, não, eu tenho a minha religião e tal, né? Você não tem nada, rapaz. Você não vai em lugar nenhum, brincando com ele lá, né? Então, sabe, então ele, quando ele falou que eu tenho a minha religião, ele estava dizendo o quê? Né? Eu não sou da sua religião, né? Sabe, meus irmãos, as pessoas estão acostumadas a pensar, sabe, no cristianismo como uma religião. Mas sabe, o cristianismo, na verdade, não é uma religião. Evidentemente, nós falamos, né, para as pessoas de fora, como se fosse uma religião. Para quê? Para que elas possam entender, amém? Sabe, mas a verdade é que o que você serve hoje, você que é cristão, cristianismo não é uma religião. Então o que é cristianismo? Como eu disse para ele ontem, cristianismo é você crer corretamente. Tem crença errada e tem crença certa, amém? O Senhor quer que nós tenhamos a fé correta, amém? A crença correta. Então, sabe, então crer corretamente é importante, meus irmãos, porque, sabe, a maneira como você crê, a sua fé, a nossa fé, ela vai ela afeta o seu espírito, amém? Ela atinge o seu espírito, ela tem o poder de afetar o seu corpo e também a sua alma, e todas as áreas da sua vida. Então a nossa fé, ela afeta a nossa vida financeira, a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, enfim, a maneira como nós cremos vai influenciar cada área da nossa vida, não se iluda. Então, você crê em Jesus, crê no Evangelho, não é só para quando você morrer, você ir para o céu, não. Sabe, vamos dizer, a nossa religião, né? Tem que ter o poder de afetar, de atingir de maneira benéfica, de maneira boa, de influenciar todas as áreas da nossa vida hoje, amém? A sua fé no Evangelho, a nossa fé em Cristo, tem que ter o poder de influenciar o nosso dia a dia, amém? Sabe, temos que viver debaixo dessa crença, sabe? Então uma crença errada, ela vai gerar uma mentalidade errada, e é claro, vai produzir também um comportamento errado. Então se eu creio de maneira errada, vai afetar o meu casamento também de maneira errada, a minha vida profissional, a minha vida financeira, o meu presente, o meu futuro. Então, sabe, não existe, sabe, teologia, não existe doutrina ou um ensinamento neutro, assim como não existe relacionamento neutro. Então todo relacionamento com as pessoas vai trazer uma carga de influência sobre a nossa vida. Se você se relaciona com pessoas ímpias, incrédulas, e você se torna passivo nesse relacionamento, esse relacionamento vai afetar você vai se tornar passivo e incrédulo. Se você se relaciona com a pessoa, sabe, fria na fé, e você não a influencia, e você se torna passivo nesse relacionamento, você também vai se tornar frio na fé. Mas se você se relaciona com pessoas de Deus, homens de Deus, mulher de Deus, isso vai afetar você de maneira positiva. Então, assim como não existe relacionamento neutro, também não existe ensinamento neutro, porque aquilo que cremos sempre vai produzir um estilo de vida como resultado. A sua crença, a maneira como você crê, sempre vai produzir em você um estilo de vida, um comportamento, uma maneira de ser como resultado. Então, sabe, irmãos, se nós queremos ser transformados, se nós queremos sofrer ou passar, ou sermos abençoados com uma metanoia, como diz o apóstolo Paulo, uma mudança de vida, uma transformação de mente, nós temos, sabe, que mudar ou adequar a nossa fé, a nossa crença, de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com o Evangelho, amém? De acordo com as boas notícias que Deus tem para os filhos, amém, meus irmãos? Então esse texto, quanto tempo eu tenho, pastor Paulo? 11? 10, são 10 agora, termina que hora o culto? Não vou fazer isso com os irmãos, não. Hoje é domingo, tem almoço, né? Então, sabe, veja bem, esse texto de Mateus 14, ele é muito especial, meus irmãos, né? Aliás, toda a Bíblia é especial, né? A Bíblia é a palavra de Deus, não tem nada passando, nada faltando, nada fora do lugar, né? Porque é a palavra de Deus.
Mas esse texto é especial porque, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo agora no país, no mundo, porque ele retrata o momento no ministério de Jesus, em que ele levou os seus discípulos, ou a intenção dele era levar, e ele levou os seus discípulos, sabe, aquilo que o Senhor quer fazer conosco todo dia. Ele levou os seus discípulos a um outro nível de fé. Você entende isso? Irmãos, a vontade do Senhor é que a cada manhã que você levante, acorda da sua cama, você esteja disposto, sabe, a subir um degrau na fé. Amém? Sabe, nosso relacionamento com o Senhor tem que ser dinâmico. Nós temos que acordar a cada manhã com esse entendimento. O Senhor quer me fazer criar uma musculatura espiritual maior. Você entende isso? Sabe, nós cuidamos do nosso físico, como na academia, corremos, né? Para mim tem sido uma luta correr com máscara, né? Então, perto de casa tem uma praça, aí eu corro, sem mais, eu tiro a máscara, aí você passa perto da pessoa, elas têm aquele olhar de reprovação, leproso, miserável, põe a máscara. Ai, Jesus, né? Então assim, nós corremos para criar musculatura nas pernas, criar uma resistência, né? Manter o perfil, né? Então, tem gente que mantém um perfil arredondado, outros mantêm um jeito. Então, não importa, né? Então veja bem, mas o Senhor quer fazer conosco isso, presta atenção. O Senhor quer que você, irmãos, entenda isso. O Senhor quer que cada dia você crie uma musculatura espiritual, amém? Que você possa crescer espiritualmente, amém? Então veja bem, sabe, não importa a sua fé, mesmo sendo pequeno, como um grão de mostarda, pode fazer grandes coisas, amém? Mas isso não quer dizer que você não tem que crescer em fé, amém? Então o Senhor nesse dia, eu penso que o Senhor Jesus amanheceu, falou, hoje eu vou ensinar esse pessoal a ter fé maior, né? Então o Senhor Jesus ele sabia o que ele ia fazer. Então, sabe, o desejo do Senhor era levá-los a avançar em fé, amém? Avançar em fé, a ter uma fé renovada, amém, meus irmãos? Eu creio nisso, a vontade do Senhor era essa. E o texto começa dizendo que o Senhor Jesus, ele compeliu, né? Não precisa projetar não, compeliu, em outras palavras, ele obrigou, ele insistiu, ó, entra no barco e passa para o outro lado. Mas Senhor, está tão bom aqui, o que você vai fazer agora? Não, eu vou despedir do pessoal aqui, eu vou encerrar a comunhão aqui e tal, eu vou orar um pouquinho. Não, eu quero ficar com o Senhor. Não, entra no barco e vai, rapaz. Eu fico imaginando assim, tem uma conversa assim, entra logo e vai. Mas Senhor, não vai, né? Sim, e o Senhor, que hora que o Senhor vai? Ele não falou isso não, mas eu falei, não é da sua conta. Ele não falou isso não, porque ele era educado. Não é da sua conta, entra no barco e vai, né? Então veja bem, então provavelmente os discípulos queriam ficar do lado de cá. Sabe por quê, irmãos? Do lado de cá, na praia, né, era a zona de conforto, era a zona de segurança. Mas o Senhor Jesus queria levá-los a ter novas experiências de fé, amém, meus irmãos? Sabe, a crescer, a expandir, a avançar, se fossem líderes de célula, a multiplicar, amém? Fica imaginando isso, né? Então a tempestade era a pandemia daquele dia. A tempestade, sabe, era um momento de crise. Então com certeza eles queriam ficar no lockdown, na praia, quietinho, né, dentro de casa, Netflix ali, né, comendo comida ali, massa, quando não tem nada a fazer, comer quinojo, ou miojo, né, ali, sabe, é a zona de segurança, o conforto, tranquilo ali, né, sabe, então a tempestade era um momento de crise, mas sabe, meus irmãos, mas era algo maravilhoso também, era um momento de transição, de mudança de nível, sabe, de promoção espiritual, sabe, veja bem, muitas vezes nós vemos um gigante diante de nós, como Davi. Quem se lembra de Davi? Mas sabe, Davi, ele enfrentou um gigante. O gigante para muitos era um problema, mas para Davi foi a promoção dele. Lembra de Davi? Ele foi promovido naquele dia. Ele foi promovido, ganhou isenção de imposto, casou com a filha do rei, né? Enfim, foi promovido naquele dia. Antes ele era um desconhecido cuidador de ovelha lá longe. Mas sabe, Golias, a crise chamada Golias, foi a promoção na vida de Davi.
Sabe, então às vezes você vê essa crise aí hoje, e se você ficar com a mentalidade do mundo, a mentalidade do homem natural, você vai se encolher, ficar depressivo e com medo. Mas se você olhar para o Senhor, essa crise pode ser a sua promoção espiritual, pode ser a sua promoção financeira, pode ser a bênção de Deus, a bênção disfarçada na sua vida. Então veja bem, então o que acontece? Então a tempestade era um momento de crise, mas também foi um momento em que o Senhor Jesus usou para abençoá-los. Então Jesus queria criar, como é que é hoje? Um novo normal na vida dos discípulos. Um novo normal. Qual que é o novo normal? Sabe, um novo tempo, onde você enfrenta as tempestades e você caminha sobre elas. Um novo tempo onde você sabe que no meio da tempestade, o Senhor Jesus está prontamente à sua disposição a te abençoar. Esse era o novo normal que o Senhor queria, levá-los. O Senhor queria levá-los a experiências ainda maiores. Amém, meus irmãos? Mais gratificantes. Amém, meus irmãos? Veja bem, então assim como os discípulos, meus irmãos, nós também, no meio da crise, precisamos avançar em fé. Amém? No meio da crise, enquanto o mundo fala de crise, pandemia, nós temos que olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu sei, o Senhor quer me fazer avançar em fé. Quando fala crise, não é só essa pandemia, mas às vezes crise no casamento, crise nas finanças, um problema de saúde. É você começar a enxergar de acordo com a perspectiva do Senhor, a ótica de Deus. Deus quer fazer algo na minha vida e é algo bom. Amém? Não é algo ruim, não, é algo bom. A crise existe, não vou aqui ter a negação. Existe um problema? Existe um problema no casamento, como eu disse, um problema financeiro, enfim, um problema na empresa, existe. Mas eu sei que no meio dessa tempestade, o Senhor está comigo. E no final, a bênção será minha. Amém, meus irmãos? Então veja bem, o que acontece, meus irmãos? Nós precisamos olhar para o Senhor e perceber que Ele quer ativar uma fé que já existe dentro de você, de nós, amém? Para que possamos avançar para novos níveis espirituais, novos níveis da nossa alma, uma alma mais saudável, sarada, amém? Uma alma livre do melindre, livre da depressão, da angústia, do medo, do pavor, amém? O Senhor quer que nós avancemos nessa direção, novos níveis em todas as áreas da nossa vida. O que é isso? É um patamar mais elevado, amém? De intimidade e de experiência com o Pai, amém? A crise tem esse poder. Se nós soubermos canalizar, aprender com a crise, no final você descobrir, você está num nível, num patamar mais elevado de intimidade com o Senhor. A crise produziu isso. Amém, meus irmãos? Portanto, eu quero começar a pregar agora, quero compartilhar com você alguns princípios, dessa história de Mateus 14, para alargar a sua fé para coisas maiores. Fala comigo assim: alargar a minha fé para coisas maiores. Amém, meus irmãos? Então, primeira coisa importante, eu vou contar para você. Eu coloquei 7 tópicos, 7, mas eu vou obedecer o horário, amém? Fique em paz, relaxa. Que também está alguém pregando, está na cadeira, que hora vai terminar esse negócio? Ai, eu tenho que ir embora, Então, eu vou terminar na hora certa, amém? Primeira coisa, fala comigo assim: ouse acreditar, ou ter fé na palavra do Senhor. O versículo 25 até o 29, deixa isso claro. Então veja bem, todos os discípulos, a Bíblia fala que ficaram aterrorizados com a presença de Jesus andando sobre as águas, por volta das 3 horas da manhã. E esse é o momento mais escuro da noite, 3 da manhã. E Pedro foi o único que pediu para ir ter com o mestre. O versículo 25 diz: se és tu, Senhor, é o Senhor mesmo, Senhor, é o Senhor que está aí mesmo, o Senhor está no controle da situação, é o Senhor que está fazendo, é o diabo, o que é isso? É o Senhor mesmo. Então, se é o Senhor, manda-me ter contigo de maneira especial. Eu quero andar sobre as ondas. O cara era enjoado, Eu quero andar sobre as ondas. Então veja bem, meus irmãos, nós podemos falar o que quiser de Pedro. Eu já ouvi tantas pregações, às vezes descendo a ripa de Pedro, enfim, mas Pedro foi o único que saiu do barco. Foi o único.
né? E por que Pedro saiu do barco? Porque ele tinha uma palavra do Senhor, amém? Ele tinha uma palavra de Deus, ele creu, é o Senhor que está falando, essa palavra é do Senhor, é o Evangelho, é o Senhor. Veja bem, o versículo 29 diz, o que Jesus disse para ele? E ele disse, vem, amém? Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então Pedro só saiu do barco porque ele ousou ter fé, amém? Ele ousou acreditar, no meio da tempestade, no meio do vento, né, uivando, escuridão, ele acreditou, amém, meus irmãos? Ele creu, essa é a palavra do Senhor, não vou duvidar, amém? Esse é o Evangelho, eu não vou duvidar. Então veja bem, então o que acontece? Ele acreditou, vem, o Senhor está dizendo para mim ir, eu vou, amém? Então veja bem, da mesma forma que ele só afundou, quando ele deixou de crer na palavra e passou a olhar a força do vento, passou a reparar nas circunstâncias. Momentaneamente ele esqueceu da palavra do Senhor, ele esqueceu da pregação de domingo à noite, ele esqueceu do compartilhamento da célula, ele esqueceu do discipulado e começou a olhar nas circunstâncias. Meu Deus, o vento, e começou o quê? A afundar. Então no momento ele creu, quando ele creu, ele andou por sobre as ondas. No momento seguinte ele duvidou, quando ele duvidou ele começou a afundar. Sabe, meus irmãos, se nós queremos no momento de crise andar por sobre a crise, de cabeça erguida, nós precisamos ousar, amém? Ter a ousadia de crer sempre, de crer mais na palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, olha, quero dizer para você duas coisas. Nós estamos, sabe, a nossa vida é um projeto espiritual, amém? Amém? Você é um espírito, amém? Você é um espírito, temos falado isso. Você é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Então primeiro você é um espírito. Então a sua vida, amém? O seu casamento, os seus projetos, os seus sonhos, sabe? É um projeto espiritual. Você entende isso? A igreja é um projeto espiritual. Então não tem como, nós estamos envolvidos em um projeto espiritual. Amém, meus irmãos? Amém? Sabe, veja bem, sabe? Então se é um projeto espiritual, você tem a bênção do Senhor, amém, meus irmãos? Entenda isso, todas as áreas da sua vida tem a bênção do Senhor, a igreja tem a bênção do Senhor, a sua empresa tem a bênção do Senhor, amém? Os seus sonhos têm a bênção do Senhor, não é que vai ter não, tem hoje, amém? Porque é algo espiritual, não queira separar da sua vida, não, isso é natural, isso é espiritual, não. Você é um ser espiritual, amém? A Bíblia fala que você habita nas regiões celestes com Cristo Jesus. Então você já tem a bênção do Senhor. Não é que você vai ter, você já tem, amém, meus irmãos? Você já tem, então acorde com esse entendimento. Eu já sou abençoado, eu já tenho a bênção do Senhor. Ontem eu ministrei em Rio Verde outra ministração sobre o confessar, né? O poder da confissão. Então acordar de manhã com esse entendimento. O que vai sair da minha boca é palavra de bênção para mim, amém? Eu vou abrir a boca e não vai sair palavra de morte, nem de destruição, nem de fracasso, porque se eu falar a palavra negativa, eu estou indo contra a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é que eu acredite, eu já sou abençoado. Então veja bem, meus irmãos, nós estamos envolvidos em um projeto espiritual, amém? Sabe, então veja bem, você é projeto de Deus. Você é o sonho do Senhor, amém, meus irmãos? Então veja bem, mas sabe, nós fomos criados para dar certo. Você entende isso? Você entende isso? Você foi criado para dar certo. É óbvio que Adão pecou por culpa de Eva, ou quer dizer, né? Eu falei sobre esse dia numa reunião, foi até lá em Goiânia, no reunião supervisor, eu estava lá na sala do pastor Luiz conversando, e uma irmã lá saiu da outra sala e trouxe um lanche para o marido dela. Nós estávamos lanchando, ela resolveu trazer um lanche especial. Eu olhei aqui lá e falei, irmão, presta atenção. Brincando. A Bíblia fala da regra da primeira menção, uma regra de hermenêutica. Tudo que é mencionado a primeira vez na Bíblia tem um valor até o final, a menos que durante o momento da Bíblia mude isso. Foi a primeira vez que a mulher alimentou o homem foi expulso do paraíso.
Lembra que Eva alimentou o homem? Então tenha cuidado com isso, né? É uma brincadeira. Então veja bem, então o que acontece, meus irmãos? Olha, sabe, nós somos criados para dar certo. Você entende isso, meu irmão? Você entende? O homem foi criado para dar certo, mas quando o homem pecou, ele saiu do plano de Deus. Mas quando você aceitou Jesus, você voltou para o plano de Deus. Você entende isso? Quando Adão pecou, nós sofremos a consequência. Deixamos de ser filho para ser o quê? Criatura. Mas Deus resolveu isso com Jesus. Então quando você aceitou Jesus, Gilson, você foi incluso, amém? No plano. Aí Deus olhou e falou, não, agora você vai dar certo. Então você foi criado para dar certo, amém? Para dar certo. Então essa conversa, nada dá certo na minha vida, ó céus, ó vida, eu sabia que não ia dar certo. Para com isso. Quando você aceitou Jesus e nasceu de novo, sabe, Deus incluiu você. Aqui é o que vai dar certo, você está aqui. Você entende isso? Então, sabe, eu quero que essa palavra gere fé no seu coração. Você é um projeto de Deus. A sua família é um projeto de Deus. Os seus sonhos também são sonhos de Deus. Sabe, Deus não chamou você para um experimento, para ser cobaia em algum projeto de igreja, de empresa, de família. Não, eu vou lá, eu vou chamar ele, se não der certo ele vai quebrar a cara, mas é problema dele. Deus não faz isso. Deus não chamou você para um teste, para saber, não, se não der certo, eu vou matar e fazer de novo. Não, não tem isso. Você foi criado para dar certo. A vontade do Pai é que você ouse a cada manhã, a cada crise, a cada tempestade, a cada má notícia, você tem a ousadia de crer na palavra do Senhor. Essa palavra que é eterna, não é passageira, não é um experimento, sabe, não é falha. Essa palavra que não é inerrante. Essa palavra, sabe, que ela promete para nós em tantos lugares. Como em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, lá fala, olha, nem olhos viram, nem olho nenhum viu ainda, ouvido nenhum ouviu ainda, nem jamais, nunca jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É a promessa do Senhor, sabe, meus irmãos, sabe, Salmo 34, eu creio que é o versículo 10, lá fala o quê? Os leõezinhos sofrem necessidades e passam fome, porém, aos que buscam ao Senhor, nada lhes faltará. Amém? É a palavra do Senhor para você. No meio da crise, nada vai faltar, porque o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Você entende isso? Tem que acordar toda manhã. Às vezes você vai dormir com o coração preocupado, não acorde de manhã declarando, eu sou amado. Sabe, o que diremos à vista de tanta crise, tanta pandemia, sabe? Que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Diz a palavra do Senhor. Você entende isso, meus irmãos? Sabe, olha, sabe, uma chave para você avançar em tempo de crise é você ter a convicção, não abrir mão dela, de que você é amado pelo Senhor. E que Deus tem planos de bênção para você. Deus não tem planos de derrota. Deus não tem plano de fracasso. Deus não tem plano de morte, nem de enfermidade. Deus só tem pensamentos bons. Deus só tem planos de bênção para você. Amém? Sabe, eu estou me lembrando aqui, no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12 em diante. Havia um cara, o irmão Gideão, né? Ele estava lá com medo. Tinha estratégia, tinha tudo, ele estava com medo, malhando o trigo escondido, com medo. E Deus chega para ele, e Deus o chama de homem poderoso de guerra. Quando ele estava com medo, sabe, estava se escondendo dos seus inimigos. Deus olha e fala, olha, você é um homem poderoso de guerra, você é vencedor. Amém, meus irmãos? Então, sabe, em algum momento da sua vida, presta atenção, você tem que ter uma palavra de Deus, e talvez essa palavra não faça nenhum sentido naquele momento, é uma palavra incoerente para a realidade de Gideão, incoerente, ele estava com medo, se escondendo, mas Deus o viu além do que ele mesmo se via, sabe, Deus viu o cerne, Deus diz, eu vou atiçar a fé desse rapaz, você é poderoso de guerra. Então às vezes quando o mundo, ou quando você mesmo olha para você, a sua esposa, alguém, né, e fala, é fracassado, é derrotado, né? Sabe, eu já vi alguns maridos falar para a esposa, você é burra. Eu já ouvi isso é muito ruim, né? Mas Deus olha para você e diz, você é sábia,
você é vencedora, você é inteligente, você é abençoado. É assim, porque esse é o Evangelho. Então sempre, sabe, o diabo, a circunstância, os problemas, sabe, podem fazer você enxergar uma mentira que o diabo quer que você enxergue a seu respeito. É um sofisma, uma mentira com aparência de verdade. Mas você tem que ter a palavra do Senhor, e essa palavra está na Bíblia, está no culto domingo à noite, está na célula, dizendo que você é vencedor, você é abençoado. As circunstâncias do momento não definem quem você é. Quem define quem você é Deus, e você é filho de Deus, amém? Lutas, um revés momentâneo, uma falência, uma quebradeira, uma briga. Aliás, nem o pecado define quem você é, porque quem define quem você é a aliança de Deus com você. Você é filho amado, você tem a mente de Cristo, você é abençoado. Então talvez está desempregado hoje, está endividado hoje, mas estas coisas não definem você. Você pode estar, mas você não é. Você está desempregado, mas você não é um desempregado. A porta já se abriu para você, e você vai encontrar essa porta e será promovido, abençoado, vai prosperar. Você pode estar doente, mas você não é um doente definitivo, porque o Senhor Jesus já levou sobre Ele todas as suas enfermidades. Você entende isso? Então lutas, problemas, tempestade, afundar momentaneamente não define você. O que define você é a sua, sabe, nova vida em Cristo. Você é filho de Deus. Levante a cabeça e declare isso todo dia. E, sabe, não olhe as circunstâncias, não olhe os problemas, não olhe o seu pecado. Sabe, olhe para o Senhor, e você vai ver Ele com as mãos estendidas, levantando você, dizendo: tenha bom ânimo, não tema, eu sou contigo. Amém, meus irmãos? Sabe, então presta atenção, muitas vezes o que Deus fala com você, muitas vezes o que você vai ouvir do Senhor, lá no seu quarto, ou em algum sonho, ou na pregação da palavra, ou lendo a Bíblia, sabe, vai levar você a enfrentar e vencer justamente o que você tem medo. Você entende isso? Aquilo que você tem medo no momento. Você vai orar, ou vai na célula, enfim, Deus vai liberar uma palavra para você, e você vai ouvir aquela palavra, e aquela palavra vai incitar você. Incitar, como Jesus incitou os discípulos a entrar no barco e enfrentar a tempestade, aquilo que você temia, sabe, você vai enfrentar e você vai vencer. Amém, amém. O que o Senhor quer que você cresça, cresça, amém. A vontade do Senhor é que você não seja de granja, filhinho da vovó, criado com Nutella, está entendendo? O Senhor quer que você crie musculatura espiritual, amém, meus irmãos, amém. Então ande sobre essa palavra do Senhor, amém. Porque na verdade, meus irmãos, Pedro não andou sobre as águas. Como assim, pastor? Não, Pedro andou sobre a palavra que ele recebeu do Senhor. Vem, 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 amém, amém, meus irmãos. Segundo, eu conversei com uma pessoa um tempo atrás, e ele é deficiente visual, né? Como disse na minha época, ele é cego. Hoje não pode falar isso, você sabe, né? Deficiente visual, é igual a pessoa pequenininha. Não pode falar que ele é anão, ele é verticalmente prejudicado. Mas é verdade, é verdade. A gente estuda direito, né? Então tem que ter esses cuidados, né? Então, e conversando com ele, o cara é maravilhoso, o rapaz, né? Ele falando dos planos dele e tal, né? Ele tem uma empresa de informática, tem base isso. O cara é cego, então ele tem o funcionário dele lá, o computador dele tem um teclado especial, tal. Ele falando, eu falei, rapaz, esse cara, ele é cego, né? Entre aspas mesmo, mas ele consegue visualizar o amanhã dele, os sonhos dele, né? Sabe, enfim, o cara está rompendo. Então, o segundo tópico é esse: visualize seus sonhos, visualize, amém? Visualize, vou criar algo aqui: maximize seus sonhos, amém? Não minimize, visualize e aumente eles, amém? Sabe, meus irmãos, sabe, coloque, preste atenção nisso, isso não é algo humanista, não, sabe, coloque uma imagem diante dos seus olhos. Você está entendendo? Coloque. Você quantos solteiros nós temos aqui? Solteiros.
Só tem um ali atrás. Então só você vai casar, aleluia. Tem mais um ali. Aí quando fala em casamento, o pessoal fica, eu quero. Aí começa a aparecer, você viu? Também. Então veja bem, é um exemplo bem simples. Sabe, se você pensa em casar um dia, comece agora a visualizar. Não estou dizendo visualizar a pessoa. Como você quer a família? Visualize sua casa própria. Sabe, visualize o ambiente do lar, gostoso ali, conversando com seu esposo, com sua esposa, comunhão. Visualize seus filhos. Está me ouvindo? É um exercício que não custa nada. A gente vive sonhando com tanta abobrinha, né? Pensando em tanto problema, visualizando a morte. Não, sabe, visualize. Eu estou falando de casamento, mas pode ser qualquer área da sua vida. Sabe, crie, coloque uma imagem mental diante dos seus olhos. Sabe, é uma empresa, visualize a empresa que você quer. Sabe, como você gostaria, sabe, sonhe esse sonho. Sabe como é que seria a empresa, qual rua da cidade seria legal, qual ramo, é um galpão, visualize, cheio de mercadoria, enfim, a área que você quiser, é um supermercado, as gôndolas, está me ouvindo? Sabe, então, sabe, visualize seus sonhos. Sabe, veja bem, se você, presta atenção, estou falando nessas duas áreas, mas pode ser qualquer área da sua vida, qualquer área. Falei casamento, falei comércio, mas pode ser qualquer área. Você quer formar em direito, advocacia, medicina, enfim, sabe, pense o que você quer, fale com o Senhor. Sabe, presta atenção, se você não consegue enxergar o seu futuro, você não vai chegar a lugar algum. Está me ouvindo? Sabe, eu já fui líder de célula, hoje tem 4 células lá em casa, uma na quinta, aí multiplicou para a quarta, e tem 2 células de criança, e talvez vamos abrir uma célula de juvenil lá também. Então veja bem, quando eu era líder de célula, eu começava a reunião, eu visualizava a minha célula. Eu lembro que começou no prédio da igreja, muito tempo atrás, na Alameda do Botafogo, lá em Goiânia. Então veja bem, eu visualizava a reunião, ou seja, eu pensava não na reunião, a reunião da célula, o povo sentado, compartilhando, rindo, conversando, tal. Então assim, sabe, então visualize, crie um projeto mental e apresente para o Senhor. Ele está vendo, apresente para o Senhor. Qual o seu sonho? Qual o seu alvo? Sabe, se você, sabe, eu vou falar para você, se você não der, sabe, a sua mente, se você não dá para a sua mente um futuro para criar, sabe, a sua mente vai continuar trazendo de volta o seu passado. Você entende isso? O seu passado, sabe, então, porque essa é a tendência da mente nossa, ela vai constantemente trazer de volta o seu passado, às vezes de fracasso, de derrota, de tristeza, de mágoa, de angústia. Aí é ruim, você vai ficar depressivo, mas pode acontecer o contrário também, a sua mente vai trazer o passado de glória que você teve, de sucesso, que você avançou, rompeu, foi feliz, mas agora por alguma razão não é mais, o casamento não deu certo, perdeu o emprego, a promoção não aconteceu, enfim, aí você vai ficar o quê? Sabe, como é que chama? Pensando no passado, eu esqueci o nome, a palavra, sabe, saudoso, nostálgico, só, meu Deus do céu, o passado era tão bom, né? Era tão legal lá, né? Mas sabe, quando você dá um futuro para sua mente, você faz igual Paulo. O que Paulo falava? Eu não julgo que já tenha alcançado a perfeição, não cheguei lá ainda, mas uma coisa eu faço, eu esqueço-me do passado e avanço para as coisas que diante de mim estão. Ele fala mais, porque o troféu está lá, a recompensa está lá. O passado, o que a Bíblia diz? Não vos lembreis das coisas passadas e nem recordeis as antigas. Eis que faço coisa nova que está vindo à luz. É isso que o Senhor quer para você. Então crie um futuro na sua mente. Não é que você vai ficar viajando na maionese, não. Qual é o seu sonho? Sabe, meus irmãos, todo ano nós fazemos, não sei se está fazendo aqui, mas deve fazer, projetando o ano seguinte. Mas tem irmãos que resistem a preencher a bendita ficha. Irmão, abençoado, senta em casa e preenche, senta com a sua esposa. Se você tem algum sonho que ela não pode saber, ela tem a ficha dela, você tem a sua, e vocês têm 2 juntos. Então, preenche, e de repente quer fazer uma surpresa para ela, né? Para ele. Então assim, mas sabe quando você coloca os seus projetos no papel, na mente, você vai poder orar com mais clareza. Está entendendo? Então, sabe, crie essa imagem. Sabe, veja bem, presta atenção. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, né? Sabe, foi o que fez Pedro também andar.
Está me ouvindo? Ele viu, ele olhou e viu. Eu quero também, eu quero. Você já viu? Sabe, eu já trabalhei em supermercado. Você já viu a armação? Eles põem os chocolate, eles põem os chiclete, as balinhas, tudo ali perto do caixa. Por que você acha? Os baixinhos vai passar ali, baixinho olhando na cara dele ali. Mamãe, eu quero, porque viu, atiçou, eu também quero. A lombriga mexeu lá dentro. Você está entendendo? Sabe, então veja bem, é uma estratégia de marketing. Então visualize, amém, meus irmãos? Sabe, há um pastor já aposentou, Paul Yong-Shu, ele afirma em um dos seus livros: aquilo que você não consegue enxergar, você jamais irá conquistar. Você entende isso? Ele é pastor cristão, um homem abençoado. Então comece a enxergar o que você quer de Deus para você, o que você quer do Senhor para você, para cada área da sua vida, vida espiritual. Não sou batizado com o Espírito Santo, Senhor, eu já me vejo batizado, eu já me vejo falando em línguas, está entendendo? Vida ministerial, vida profissional, vida acadêmica, vida conjugal, amém? Comece a fazer isso, visualize o que você quer de Deus para você, amém, meus irmãos? Sabe, eu vou contar uma ilustração. Certa vez, oh Jesus da glória, falta 5 pontos ainda, falta 5 pontos, veja bem. Certa vez certa vez havia um cachorro, e ele, de repente ele olha e vê uma lebre, um coelho passando correndo. Ele viu, ele começou a latir, ele viu, e correu atrás dela, e ele começou a latir tão alto, bem alto, e todos os cachorros da vizinhança ouviram o latido dele também, e eles foram ver o que está acontecendo ali, e o cachorro passou correndo, e eles passaram correndo atrás dele, e correu, e ele tinha visto a lebre, ele tinha sentido o cheiro dela, ele correu, mas os outros cachorros pensaram: para que não estão correndo desse tanto? Não vimos nada, não estamos vendo nada, e começaram a desistir. Sabe, mas o cachorro que tinha visto a lebre, ele correu, e logo depois, né, sabe, ele continuou na sua corrida implacável, e logo depois ele voltou com a lebre na boca. Sabe, meus irmãos, veja bem, é assim que acontece conosco, é isso que Deus quer de nós. Só quem teve a visão é que persevera. Só quem viu o que Deus quer que ele veja é que vai perseverar. Sabe, você é o cachorro que viu a lebre. Amém, amém aí? Amém, meus irmãos, você entendeu? Você é o cachorro que viu a lebre. Você tem que ser a pessoa que viu o sonho, que visualizou o projeto de Deus, que orou e Deus mostrou. E os demais vão no agito do barulho, no barulho do outro, que persegue o seu ideal. Mas só aquele que tem clareza, dos seus objetivos, continua perseverante sem desanimar, amém? Então busca em Deus clareza. Deus, o que o Senhor tem para mim, me mostra. Senhor, eu estou sonhando com isso, sonhando com aquilo, eu desejo isso. Você é filho, o filho chega para o pai: pai, eu quero uma bicicleta vermelha, ou a moto, ou sei lá, o que for, né? Um tênis assim. O filho faz assim com o pai. Por que você não faz com o seu pai também? Fala com ele: pai, eu estou sonhando assim, né? Sonhando com aquilo lá, entendeu? Sabe, Deus não é igual a menina. Menino, rapaz, estava gostando da menina, e ela não sabia, sabe? E ele falava para as pessoas em volta dela, para chegar nela, alguém chegar nela e falar, né? Aí, ele namorava com ela, sem ela saber. O dia que ela soube, ela terminou com ele. Mas Deus não é assim. O dia que Deus descobre o seu sonho, Ele vai abençoar você. Está me ouvindo? Amém, meus irmãos? Você entende isso? Então veja bem, então presta atenção. Se você não tem uma visão clara do que você deseja que Deus faça na sua vida, e através da sua vida, você vai desanimar rapidamente. Quantas pessoas começam as coisas e não continuam? Começa um curso, começa um relacionamento, na primeira dificuldade ele desanima, porque não tem clareza do que Deus quer para ele. Sabe, eu vou fazer isso, vou para academia, amor. Assim que as mulheres fazem, né? Então começa lá, e para depois, sabe, porque não tem clareza do que quer. Eu quero isso, sabe, amadureça, matura na sua mente o que você quer de Deus, sabe, fala com o Senhor, e o Senhor vai te abençoar. Falei academia brincando, irmãs, tá? Amém, meus irmãos? Sabe, veja bem, sabe, se você não tiver clareza das promessas de Deus para os seus sonhos, para o seu empreendimento, você será tentado a pensar que vai acabar, que as portas vão fechar,
que você não vai avançar, sabe, que a sua vida não vai dar certo. Se você é um empreendedor, que novos clientes não vão chegar, e que você não irá sobreviver à crise. Sabe, nós precisamos, irmãos, ter uma visão, sabe, um entendimento, sabe, claro, de que Deus quer nos abençoar, e vai nos abençoar. Precisamos ter um entendimento claro disso, entendimento, revelação, sabe, das promessas de Deus para a nossa vida, para os seus sonhos, para os seus alvos, entrar num projeto e sabendo, Deus quer me abençoar, amém? A bênção do Senhor é sobre a minha vida. Quando você for tentado a desistir, declare, eu sou abençoado, Deus está comigo, o Senhor vai me dar sabedoria, vai me dar estratégia, vai me dar plano, amém? Eu posso não ser um profissional de marketing e nem ter mas o Senhor, Ele vai me abençoar, Ele vai me dar estratégia nisso aqui, Ele vai me dar revelação, vai me dar clareza, amém? Essa é a vontade do Senhor, que você seja abençoado. Então por isso, irmãos, antes de fazer qualquer coisa, sabe, busque do Senhor alguma coisa, uma visão de Deus para a sua vida, sabe, o Senhor quer lhe mostrar, sabe, o que Ele quer, amém? E o que Ele pode fazer através de sua vida. Ele quer te mostrar. Você entende isso? Deus quer mostrar para você. Amém, meus irmãos? Sabe, deixa eu tentar criar uma palavra aqui, algo da minha mente aqui. Sabe, Deus não vai lhe mostrar. Deus não vai lhe mostrar. Sabe, o que Ele vai lhe mostrar não é para você não ter. Na verdade, Ele quer apresentar a você um potencial que você nunca imaginou que você tivesse. Você está entendendo? Você vai orar, Deus vai falar com você, Ele vai fazer um milagre, vai te mostrar para você algo grande, um casamento abençoado, uma empresa, um projeto, um alvo, sabe, não é para não te dar, Ele quer despertar você, para que você veja, que você tem um potencial que você nunca explorou. É o dínamo de Deus, o Espírito Santo que está dentro de você, amém, meus irmãos? Sabe, Deus quer que você seja um grande homem, uma grande mulher nessa cidade, sabe, ou para onde você for, um grande líder de célula, um grande comerciante, um grande empresário, tudo focado para quê? Para abençoar o reino de Deus, abençoar a igreja. Mas presta atenção, a vontade do Senhor é que você possa avançar em todas as áreas da sua vida, que você seja uma coluna nessa cidade, uma coluna no reino, amém, meus irmãos? Há dentro de você, independente da sua idade, sabe, independente do seu grau acadêmico, independente do seu status social, há dentro de você um potencial que você ainda não explorou, e que Deus vai dar graça, Ele pode dar graça para você explorar. Sabe, meus irmãos, eu estava pensando, agora de manhã, quantas vezes Pedro navegou no meio de tempestades, quantas vezes, e nunca imaginou sequer descer do barco, porque ele queria ir para a praia correndo, se esconder lá no seguro, mas naquele momento, olhando para o Senhor, sabe, debaixo de uma palavra do Senhor, ele pôde descer do barco e andar sobre a crise. Ele fez algo que ele nunca tinha feito antes. Ele fez algo que nenhum outro homem havia feito antes, que ninguém da família dele fez antes, nem o pai dele, nem o avô, ninguém fez. Ele fez algo novo e grande. Sabe, você também pode fazer, meu querido, porque o Senhor é com você. Não olhe para a sua limitação, olhe para o Senhor. Não olhe, eu não tenho inteligência, olhe para o Senhor. Você tem a mente de Cristo. Amém, meus irmãos? Terceiro, proclame seus alvos publicamente. Opa, entendeu? Fale o que você quer publicamente. Sabe, se você não falar com convicção, ninguém vai acreditar. Nem mesmo você vai acreditar. Sabe, meus irmãos, nós somos da fé. E os da fé falam antes de acontecer. Amém? Uma coisa é o mar vermelho abrir e Miriam dançar depois. Outra coisa é Miriam dançar antes do mar abrir. Isso é fé. Amém? Isso é a fé do Novo Testamento. Está me ouvindo? Amém? Está me ouvindo? Que Miriam dançou depois que o mar abriu. Né? Porque Miriam é da Bíblia, amém? Entendeu aí? Uma coisa é ela dançar depois que o mar abriu, fazer festa. Outra coisa é ela dançar antes. Uma coisa é você celebrar a vitória depois da vitória. Agora, o que honra o Senhor é você celebrar a vitória antes da vitória. Entendeu? É isso que o Senhor quer. Amém, meus irmãos? 2 Coríntios 4,13, um texto muito conhecido, lá fala o quê? Tendo, porém, o mesmo que, meus irmãos?
espírito. Amém? Proclame os seus alvos publicamente. A fé é um espírito. Se é um espírito, é contagioso, passa para o outro. Amém? Está me ouvindo? A fé é um espírito. E se é um espírito, ela passa de um para o outro. Concorda comigo? A unção passa para o outro. Sabe, então, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso eu proclamei. Eu criei, por isso é que eu falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Está me ouvindo? Marido tem um sonho, bem, eu estou sonhando com isso, tal, proclama um sonho, amém? Eu criei e falei. Agora já somos a família inteira falando. Uma coisa é o líder de célula falar algo, ele comunica para a célula: vamos multiplicar. Aí a célula inteira, nós cremos e também falamos. Há poder na concordância. Amém, meus irmãos? Proclame os seus alvos publicamente. Fale antes de acontecer. Então falar antes de acontecer é fé. Falar depois é só uma constatação. O homem natural fala depois. Aconteceu, aleluia. O homem de fé fala antes de acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Eu vou ser abençoado, eu vou prosperar, eu vou avançar. A célula vai multiplicar, a igreja vai crescer, a cura vai acontecer. Amém, meus irmãos? Então falar antes de acontecer é fé. É o que Deus quer de nós, fé. Nós somos da fé. Temos que pensar fé, declarar fé, viver pela fé. Amém, meus irmãos? Amém? Sabe, meus irmãos, quem crê de verdade, abre a boca e fala o que Deus vai fazer antes mesmo de acontecer. Amém? Diga comigo assim: quem crê de verdade, fala o que Deus vai fazer antes mesmo de acontecer. Então pense em alguma área da sua vida que está precisando acontecer alguma coisa nova, uma bênção nova, uma vitória nova. Abra a boca e fala: vai acontecer. Está me ouvindo? Amém, meus irmãos? Então, como eu disse para o rapaz do hotel, cristianismo não é religião. Religião não faz isso. Cristianismo é o crer corretamente. Eu creio, Deus é comigo, eu sou abençoado, eu vou prosperar. Ah, mas você está quebrado, está falido. Não importa, Deus já mudou isso aí. Isso é passado, daqui para frente é vitória. Deus honra a nossa fé, meus irmãos. Amém? Amém, meus irmãos? Sabe o que Deus quer nessa igreja? O que Deus espera de você nessa cidade? Sabe o que Deus quer? São homens e mulheres, rapazes e moças, cheios de fé, que têm o DNA de Deus. Não que tem o DNA da velha criatura, não que tem o DNA da crise, mas gente que abre a boca e fala com convicção das promessas de Deus, que chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Amém? Você entende isso? Amém, meus irmãos? Está me ouvindo? É isso que Deus quer de você, que você tenha o DNA dele. Amém? Não da crise, não do homem natural. Deus quer olhar para você e ver você falar das coisas que não são como se já fossem. Amém? 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 Isso é crer corretamente, isso é cristianismo. Amém, meus irmãos? Sabe, se nós cremos que Deus vai fazer, nós temos que abrir a boca e proclamar. Amém? Proclame o êxito de seu negócio. Proclame a chegada de novos clientes. Amém? Proclame, sabe, que os melhores clientes e contratos serão seus. Amém, meus irmãos? Proclame que seu negócio será uma coluna de sustentação da obra de Deus. Proclame a sua promoção na empresa. Proclame o seu aumento de salário. Amém? Você está me ouvindo? Sabe, isso vale para todas as áreas da sua vida. Se você está enfrentando crise no casamento, proclame paz no lar. Proclame, sabe, entendimento. Proclame comunicação. Proclame respeito. Amém? Amém? Proclame uma vida sexual poderosa. Só o Sérgio de homem falou? Quero ouvir só os homens. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Isso tem que ser assim, amém. Aqui não é reunião de casais, não, né? O solteiro tampou o ouvido, você que não ouviu, né? Então, houve muita coisa, houve coisa pior no Netflix, então não tem problema. Veja bem, meus irmãos, sabe então, se você crê que Deus vai fazer, abra a boca e declare. Amém, meus irmãos? Sabe, nós precisamos, meus irmãos, aprender a emprestar os nossos lábios em favor daquilo que o Senhor tem nos confiado. Precisamos aprender a ceder a nossa boca a favor daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, daquilo que Deus pensa a nosso respeito. O que é que Deus pensa?
Sabe, a Bíblia diz que Deus só tem pensamentos bons a nosso respeito, amém? Pensamentos bons, pensamentos de vida e não de morte, pensamentos de paz e não de guerra, amém? É a palavra que diz. Então, abra sua boca e fale isso. Deus tem pensamentos de paz, de bênção para mim, e isso vai acontecer, amém, meus irmãos? Sabe, então é importante isso, sabe, mas presta atenção, sabe, falando de sonhos, né, proclamar os seus sonhos, sabe, se os seus sonhos são pequenos, sabe, a sua vida será pequena, as suas metas serão limitadas, e seus alvos serão diminutos, pequenininho, está me ouvindo? Então aprenda a sonhar grande, crie um problema para Deus, você é filho, amém, meus irmãos? Há um conjunto que morreu tudo aí, né? Um avião caiu uma vez, eu sei que a minha geração lembra dele, os outros não lembram, eram os Mamonas Assassinas, morreram. Ele falava assim, tinha música que falava assim, mude a sua mente, lembra disso? O final eu não vou cantar não, é só essa parte. Só essa parte, outra frase eu não vou cantar não, só essa parte. Quem conhece a música sabe o que vem depois, não vou falar só essa parte. Então, eu vou falar para você, permita que o Senhor mude a sua mente, está entendendo? Pare de pensar como aquele ímpio que você era no passado, que não nasceu de novo, você nasceu de novo. No momento em que você nasceu, aconteceu a metamorfose espiritual, o Espírito Santo entrou dentro de você, você é nova criatura, o poder de Deus está dentro de você, você precisa abrir a boca e liberar esse poder, amém? Amém? A Bíblia aberta no corredor da sua casa, na cômoda, empoeirando, não tem poder, a Bíblia tem poder na sua boca. Aprenda a abrir a boca e declare, sabe, Senhor, me dá sonhos grandes, amém? Sonhos grandes, fale com o Senhor, você não sabe sonhar, fala para o Senhor colocar sonhos grandes na sua cabeça, sonhos de empreendedorismo, sonhos, sabe, na sua vida espiritual, falar em línguas, operar cura, milagre, maravilha, multiplicação, fale com o Senhor, oh Deus, minha vontade é abrir a sua mente, brincando. Então, amém, meus irmãos? Quarto, metade já foi, né? Diga-me assim, a confissão posterior, a confissão depois, anula a confissão anterior. Então, veja bem, o segredo da confissão, quando fala confissão, não é confessar pecado não, isso é bom, quando fala confessar pecado, é declaração, amém? Confissão é você falar, amém? O segredo do falar, ou o segredo de declarar, o segredo da confissão, sabe, e da fé, o segredo da confissão e da fé, sabe, é entender verdadeiramente o que Jesus Cristo realmente nos fez e o que somos nele como resultado da obra consumada. Complicou? Então repita comigo. O segredo da fé e do declarar é eu ter entendimento correto do que Cristo realmente fez na minha vida e o que eu sou nele como resultado da obra dele consumada no Calvário. Ou seja, você tem entendimento da graça, você entender que na cruz do Calvário algo aconteceu para abençoar você, que tudo já foi consumado, tudo o quê? Tudo de bom para você. Amém? O tetelestai, tudo de bom, já foi consumado, todas as bênçãos espirituais, todas as bênçãos emocionais, todas as bênçãos físicas, amém? Cristo se fez pobre para que você fosse rico. Cristo sabe, ele se fez maldição para que você fosse abençoado. Cristo se fez filho do homem para que você fosse filho de Deus hoje. Então quando você tem esse entendimento, sabe, esse conhecimento, essa revelação, junto com a confissão desses fatos, libera fé em nosso espírito, libera fé, amém? E a fé é a moeda do céu. Quando você tem entendimento que tudo já lhe foi dado, que você é amado, independente do que você faça, Deus te ama, isso enche de fé. Você sabe que você é aceito, você não é rejeitado pelo Senhor. O mundo pode rejeitar você, mas Deus já te aceitou, você está nele, a bênção é sua. Então isso enche de fé.
Isso faz com que você mantenha firme a sua confissão. Confissão de quê? De bênção, de vitória. Então veja bem, meus irmãos, uma vez que você recebeu uma palavra de fé, não misture com a palavra de dúvida, de incredulidade, de pessimismo. Mantenha a constância da fé através dos seus lábios. Amém? Às vezes é fácil crer de imediato, mas é difícil você manter a confiança. Lembra do filme da batata ali? E o diabo vai querer sempre atrapalhar você. Uma coisa é você crer, a batata vai nascer. Outra coisa é você amanhecer todo dia, vai nascer. Passa 1 mês, 2 meses, 4 meses, não nasceu, mas vai nascer. Às vezes o problema é esse, você crê na bênção, crê, mas às vezes o complicado é você crer na bênção todo dia, até ela chegar. Você até declara, eu sou abençoado, mas quando sai do culto, vem a luta, o problema, tudo, será que eu sou mesmo? Perdeu. Entendeu? Hebreus 10, 23 fala o quê? Fala comigo assim, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Guarde firme a confissão da esperança. Irmãos, presta atenção, a esperança é o centro da fé. Está me ouvindo? A esperança é o centro da fé. Amém? Veja bem, é muito importante lembrar que essa confissão não é mera repetição, meus irmãos, como os coach faz por aí, sabe, dos meus pensamentos, dos meus anseios, dos meus desejos, sabe, nossas palavras de fato não têm o poder de mudar a realidade, mas quando eu falo de confissão, eu falo de você confessar a palavra de Deus. A confissão da palavra de Deus tem o poder de chamar à existência as coisas que ainda não existem. Amém? Amém, meus irmãos? Portanto, a confissão que devemos guardar firme são as confissões das realidades espirituais, da palavra de Deus, as promessas do Senhor. Então, assim, quando você ouvir os telejornais, as estatísticas de crise, sabe, não baseie a sua fé, não baseie a sua esperança no noticiário, que diz que todos vão sofrer com a crise, mas confesse, por exemplo, o Salmo 91, cairão 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é a confissão que tem poder. Amém? Essa é a confissão. Amém, meus irmãos? É isso que tem valor. Amém? Praga nenhuma vai chegar à minha casa. Amém? Então esse é um princípio que muitos ignoram, que quando você faz uma confissão de fé, seguida de uma confissão de incredulidade, o resultado é incredulidade. Essa é a verdade. E quem duvida não recebe nada do Senhor. Que no culto, aleluia, power, vai acontecer, vai romper, eu vou prosperar, vou avançar, meu casamento é uma bênção. Chega ali fora, e aí? Minha semana será poderosa. Aí chega ali fora, como é que está? Está levando aí, né? Enquanto na segunda-feira, como é que foi? Luta. E aí, irmão, como é que está lá? Problema, não sabe de nada. E aí? Guarde firme a confissão da esperança. Não é negar o problema, mas é declarar que maior do que a crise é o Senhor. Amém, meus irmãos? Amém, querido? Sabe, Tiago 1,6 fala o seguinte: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento das circunstâncias. Sabe, meus irmãos, veja bem, a onda do mar começa grande. Já viu isso? Grande! Mas quando chega na praia é só espuma. Por isso é importante manter firme, amém? A nossa confissão. Confessa a bênção aqui dentro e bênção lá fora. Porque se você falar que vai acontecer primeiro e depois falar que não vai acontecer, o que vai acontecer, sabe, em sua vida é o que você falou por último. A confissão posterior anula a confissão anterior. Então tenha cuidado com o que você fala. Sabe, quando Jesus nos disse para pedir qualquer coisa em seu nome, Ele falou isso ou não falou? Falou, Ele falou. Veja bem, Ele não estava brincando, amém? Sabe, Ele não pretendia que, sabe, na verdade ele nos desafiou a crer nele. Sabe, pedisse a Ele o que está em nosso coração. Amém, meus irmãos? Sabe, há poder em nossas palavras de fé, em atrair a resposta de Deus para nossas vidas. Sabe, meus irmãos, as nossas palavras, as suas palavras, são a semente do nosso futuro.
O que você fala hoje, você está semeando para o futuro. Sabe, nossas palavras são a bússola, como diz hoje, né? Como é que chama o Google lá? Google Maps, o GPS. Nossas palavras são o GPS do nosso futuro. Está me ouvindo? O que você fala hoje, você vai estar semeando para amanhã. Então aprenda a semear palavras de fé na sua vida. Amém? Não importa o que você esteja vendo hoje, ignore o que você está vendo, ignore o que você está sentindo. A vida cristã não é pelo que você vê, a vida cristã não é pelo que você sente, amém? Amém? A vida cristã, sabe, é pela fé, amém, meus irmãos? É o que você deseja que aconteça. Então eu creio, meus irmãos, que nesses dias de pandemia, de crise, o Senhor quer nos dar uma robustez espiritual, amém? Para sustentar as promessas dele na nossa vida. Sabe, o Senhor mudou a nossa natureza, sabe, de Simão, né? Aquele que é levado por qualquer noticiário. Simão é frágil, noticiário negativo, perspectivas contrárias, sabe, pesquisas enganosas. Ele mudou a nossa natureza de Simão para Pedro. Pedro que é pedra, parte da rocha, inabalável, confiante, amém? Fundamentado, consolidado, firme. Amém? A sua natureza não é Simão, hoje é Pedro. Você faz parte da pedra, da rocha que é Cristo. Amém, meus irmãos? Quinto, penúltimo, né? Amém? Acabou meu horário. Eu vou agilizar aqui, rapidinho, me perdoe a hora. Me dá 5 minutinhos, amém? Quem me dá 5 minutos aí? Se eu pedir 5 mil, você não ia fazer isso, né? Então, quinto, você sempre atrai aquilo que você acredita. Vou abreviar aqui, tá? Então veja bem, meus irmãos, essa é verdade. Você sempre vai atrair aquilo que você acredita. O que eu temia, me sobreveio, disse Jó. Veja bem, sabe como a gente, sabe, como é que a gente sabe o que uma pessoa acredita? É só você observar as palavras dela, é simples. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então se o seu coração estiver cheio de fé, quando você abrir a sua boca, vai ser o quê? Vai ser o quê? Palavras de fé. Palavras de vitória, de bênção. Sabe, se o seu coração estiver cheio de incredulidade, quando você abrir a sua boca, vai sair o quê? Sair palavras de incredulidade, de medo, de pavor, de incerteza. Sabe, aquilo que você fala continuamente será o que você experimentará em sua vida. Acredite em mim, acredite em mim. Olhe para a sua vida hoje e veja que grande parte, não digo tudo, mas grande parte que está vivendo hoje não é fruto de coisas que você falou no passado. Você declarou no passado, o lugar que você mora, o carro que você dirige, a empresa que você trabalha, o que você tem, sabe? Então veja bem, tudo isso foi atraído pelas palavras que saíram da sua boca no passado. Porque os seus olhos, sabe, meus irmãos, os seus olhos encontram o que os seus lábios declaram. Essa é a verdade. Sabe, e as suas palavras é fruto, é resultado daquilo que está em seu coração. Essa é a verdade. Sabe, se você ficar calado, se você ficar falando de crise, de dificuldade, de portas fechadas, de falta de recurso, tudo que você terá em sua vida será crise, será dificuldade, porta fechada, falta de recurso. Essa é a verdade. Você vai comer sempre do fruto dos seus lábios. Provérbios 8:20 fala isso. Do fruto da sua boca, o coração se farta. Dos que produzem os lábios, se satisfaz. Palavra de Deus. Sabe, é importante você entender isso. Acredite em mim, que mesmo em meio à crise, no meio da crise, das dificuldades, Deus pode prosperar seu povo. Você acredita nisso? Acredite, é possível. Deus não tem limites, amém? Acredite que mesmo no meio da crise, Deus pode prosperar você, amém, meus irmãos? Então, e ao invés de você replicar, refalar tudo que as pessoas estão dizendo, levante-se em nome de Jesus e proclame que mesmo em tempo de dificuldade, há um Deus que cuida de você, há um Deus que cuida da sua vida, há um Deus que está de olho nos seus sonhos para lhe abençoar. Amém, meus irmãos? Então não fique replicando o que a mídia fala, replique o que a palavra de Deus fala. Amém, meus irmãos? Sabe, como alguém já disse, né? Na crise, alguns choram, outros vendem lenço. Então posicione-se em Deus, amém? E vamos vender lenço todo mundo junto. Amém, meus irmãos? Amém? Último, sexto.
A fé sem obras é morta. Amém? Fé sem obra é morta. Então, se você diz que crê em algo, presta atenção, então suas obras devem ser coerentes com aquilo que você diz crer. Amém? Não pode ser só blá blá blá, né? Porque a fé não é emoção, a fé não é conversa fiada, a fé é uma forte convicção interna, amém? Que é externada por palavras e por atitudes, amém, meus irmãos? Amém? Eu falo, eu vou andar de cabeça erguida, eu sou abençoado, essa é a minha obra, amém? Eu sou abençoado, eu sou vencedor, amém, meus irmãos? Amém? Só falar que crê, eu creio, não, eu creio, né? Aleluia, né? Aleluia, né? Estufa o peito, encolhe a barriga, eu sou abençoado, eu sou vencedor, amém? Você entendeu o que eu quero dizer para você? Essa é a obra da fé, é se posicionar em Deus, amém, meus irmãos? Amém? Então, 7º ponto, sabe, decida mudar o nível da sua fé. Diga comigo assim, decida mudar o nível da sua fé. Decida, é uma decisão consciente. Eu vou crescer em fé, eu vou avançar, amém, meus irmãos? Amém, querido? Sabe, então, sabe, é importante isso. Sabe, certa vez os discípulos pediram a Jesus, em Lucas 17:15, Senhor, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé. Senhor, nossa fé está muito pequena, aumenta ela. Então veja bem, sabe, você pode crescer em fé, você pode, mas você precisa decidir sair do barco, operar no novo nível de fé. Isso significa que todos nós, meus irmãos, podemos crescer em fé, todos nós podemos crescer em ousadia, amém? Como líder de célula, proclamar o alvo publicamente, como empresário, amém? Você pode estar vivendo uma crise no casamento, reúne a sua esposa e fala, bem, o nosso casamento vai ser tão abençoado como nunca foi antes, amém? Ora, Senhor, aumenta a minha fé para crer nisso, Senhor, amém? Eu não vou dar todos os exemplos por causa do horário. Veja bem, então todos nós, meus irmãos, podemos crescer em ousadia. Sabe, tem uma hora em nossa vida, que nós precisamos decidir mudar o nível da nossa fé e operar em um novo nível que Deus nos chamou para andar. Tem que nascer dentro de você, em nome de Jesus, uma santa indignação contra uma fé rala, uma fé fraca, amém? Que vacila diante de qualquer coisa, diante de qualquer desafio. Não, Senhor, eu não aceito viver nesse nível de fé mais. Ontem o Paulo Afonso estava me contando algumas experiências, quando ele veio para cá, na viagem Rio veio para cá. Senhor, eu não aceito mais isso na minha vida, né? Não é pecado não, desafios, né? Não aceito pagar o aluguel picado mais, não aceito isso mais. E Deus honrou ele. Então tem que nascer dentro de você essa santa indignação. Deus, eu não aceito esse nível de casamento mais, não aceito esse nível de vida mais. Senhor, muda. E Deus vai fazer o quê? Vai nascer uma fé maior no seu coração, que tudo é feito pela fé, amém? É feito pela fé. Primeiro nasce a fé, depois o milagre vem, amém, meus irmãos? Sabe, irmãos, a pior coisa que pode acontecer na vida cristã é quando a sua fé não é não é coerente, vamos dizer assim, não é equivalente aos desafios que Deus está colocando diante de você. Sabe, como é que eu posso saber que Deus está requerendo de mim, meus irmãos, uma fé mais forte, uma fé mais ousada, uma fé mais consistente? Sabe, veja bem, sabe, nós avaliamos isso pelo tamanho do desafio que é colocado diante de nós. Sabe, existe uma fé para enfrentar o leão, existe uma fé para enfrentar o urso, mas existe um outro nível de fé para enfrentar o Golias. Você entende isso? Existe, então cada área da nossa vida, você que é adolescente, que é jovem, há um nível de fé para você agora, mas você vai precisar de um novo nível de fé quando você conhecer a irmãzinha. Um novo nível de fé para quando você ficar noivo dela. Um novo nível de fé para quando for casar com ela. Existe um nível de fé para ter um Arthur, mas tem que ter um novo nível de fé para ter uma Bela. É assim, cada novo estilo de vida existe um nível de fé maior. Existe um nível de fé para ser um funcionário, mas existe um nível de fé maior para ser um empreendedor. Existe um nível de fé para ter uma loja, tem que ter um nível de fé maior para ter 2, 3, 4. É assim. Isso em todas as áreas da nossa vida, meus irmãos. Uma é a fé para o primário, outra é a fé para a pós-graduação. É assim, já pensou nisso? Mas é assim que funciona.
Sabe, é como um videogame. Quando você muda de fase, você adquire novas habilidades, mais força e mais armas. É assim ou não é? No videogame é assim. Amém? Sabe por quê? Porque o seu game over não acabou ainda. Tem muito jogo pela frente. Tem muito jogo. Amém, meus irmãos? Então, quando você muda de posição e opera, quando você muda de posição, de patamar, e opera com aquela fé antiga, você não sustenta mais a estrutura que cerca você, a sua liderança e os desafios da sua vida, e você baqueia, porque você estava operando com o nível de fé antigo. O nível de fé tem que avançar. Uma era a fé para 2019, onde não tinha pandemia. Outra é a fé para 2020, porque tem pandemia hoje. Amém? E o Senhor quer fazer você crescer em fé. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. À noite eu vou dar um jeito de pregar tudo. Amém? Sabe, no meio da crise, talvez o homem natural ele diga: a minha renda tem que aumentar. Mas o homem espiritual, sabe, ele começa a perceber que ele tem que mudar o nível de fé. Está me ouvindo? O homem natural é assim, ele pensa: não, tem que aumentar minha renda, tem que fazer aquilo. Mas você é homem de Deus, você pensa o quê? O meu nível de fé tem que aumentar. Eu quero orar com você nesta hora, meu querido. Quer pedir perdão pelo horário? Sabe, meus irmãos, nós nunca, presta atenção, nós nunca conheceremos o nosso potencial, a menos que estejamos dispostos a andar sobre as águas, a sair do barco e aprender a confiar no Senhor como Ele quer. Sabe, irmãos, irmãs, coisas novas vêm, situações novas vêm, momentos difíceis passam, mas pessoas de fé permanecem. Sabe, então seja qual for a circunstância ou situação que você esteja passando, me ouça nessa manhã. Deus pode transformar a sua vida e ajudá-lo a avançar espiritualmente, avançar ministerialmente, avançar profissionalmente, se você estiver disposto a sair do barco para andar sobre a palavra do Senhor. Então tenha convicção de que Deus, de que você recebeu uma palavra de Deus na sua vida. Peça ao Senhor para abrir os seus olhos, para que você tenha uma visão clara de onde Deus quer levar você. Guarde firme a confissão da fé, não desanime em nome de Jesus. Sabe, querido, acredite que nos momentos de turbulência, você será guardado pelo Senhor. E seja disposto a assumir um novo nível de fé, de ousadia, equivalente aos desafios que o Senhor tem proposto para a sua vida. Vamos orar. Pai, nós te louvamos. Quer chamar o pastor Paulo Afonso aqui? Oh, Shubikantorialamas. Querido irmão, você é filho de Deus. Deus tem um plano na sua vida, sabe, que ainda não se concretizou. Deus tem um projeto. Você é amado do Senhor, você é precioso. Presta atenção, você não está aqui por acaso, você não nasceu por acaso, você não é fruto do acaso. Deus tem uma vida melhor para você. O Senhor, Shubicanturialamas, Nepalabacanturialas, Ele tem uma vida melhor para você, em todas as áreas da sua vida, vida espiritual, vida profissional, vida conjugal, vida financeira. Não é o fim, não é o fim. Deus tem mais para você, o Senhor tem mais para você. Não olhe para o passado, olhe para frente, saia do barco, o Senhor está com você. Oh Espírito Santo, encha o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs de fé, mostra que não é o final, o Senhor tem muito mais, o Senhor tem muito mais. Desperte cada um aqui para crer que no meio da crise Ele vai avançar, vai romper, vai prosperar. Oh Shubicanturialamas, Netchubicanturialamas, Nepalabacanturiala, libera, Senhor, um novo nível de fé para avançar, para romper, para crescer.
Deus, que a vida de cada homem e cada mulher neste lugar seja um testemunho vivo para essa cidade, um testemunho de bênção, de vitória, de conquista. Shubicanturialamas, injeta um novo ânimo, uma nova esperança, uma nova garra, uma nova energia. Abra os olhos, dê estratégia, dê planos, dê criatividade. Senhor, encha o coração de bom ânimo, de coragem. Senhor, renova o ânimo, renova as estratégias, renova a coragem. Senhor, aumenta a fé do teu filho. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro a bênção sobre ele, a bênção do Senhor. A bênção do Senhor vai romper, vai avançar, vai deslanchar no meio da crise. O Senhor é com você. Uma palavra de fé, de coragem, um novo ânimo é liberado sobre a sua vida. Dias melhores virão, dias melhores virão, de paz, de alegria, de refrigério. Um novo ânimo. Não temas, não temas, eu sou contigo. Senhor, renova a fé, renova a alegria, renova a paz, renova a coragem, renova a esperança. Eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te sustento. Com minha destra direita. Senhor, fortaleça a tua filha. Fortaleça um novo ânimo, uma nova disposição mental. No tempo de crise, eu sou contigo, eu tenho a última palavra. É a minha palavra de bênção, a minha palavra de vitória, a minha palavra de ânimo. Não desanime, eu sou contigo. A vitória é sua. Senhor, fortaleça a tua filha, as emoções, alegra o coração dela. Força, saúde, vigor, vida, paz, abundância de alegria. Senhor, declaramos a tua bênção sobre cada homem dessa igreja, sobre cada mulher dessa igreja. Eu declaro em nome de Jesus a bênção do Senhor sobre cada marido, sobre cada esposa, sobre cada filho. Visão ampliada, fé aumentada. Deus, ousadia, ousadia no Espírito, ousadia no Espírito. Uma igreja com cara de leão, que não retrocede, mas que avança. Homens prósperos, mulheres prósperas, jovens prósperos. Eu declaro a tua bênção sobre os teus filhos. Vão ser testemunhos do Senhor nessa cidade, colunas dessa cidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bom, nós vamos encerrar aqui, mas eu tenho que falar para você aqui nessa manhã. O sobrenatural está diante de você. O sobrenatural de Deus está diante de nós. Eu sinto que nós sairemos fortalecidos como igreja. Eu creio que nós vamos comprar o nosso lote. Esse prédio será pequeno. E eu creio que o Senhor vai fazer algo maravilhoso sobre a sua vida. O sobrenatural está diante de você. Porque dentro de você há essa fé para coisas maiores. Quantos creem, diz amém? Pega a sua mão para o Pai, feche seus olhos. Agradeço o Senhor por essa palavra. Eu não sei você, mas eu não mais serei o mesmo depois daquilo que eu ouvi. A palavra de Deus é viva, poderosa. Vamos agradecer, Pai, muito obrigado. Oh Deus, nós te louvamos. Oh Senhor, cremos, Senhor Pai, que há um liberar do sobrenatural do Senhor sobre nós. Oh Deus, nós declaramos, oh Pai, nós profetizamos, mantemos a confissão que nós somos amados. Nós mantemos a confissão, ó Pai, aonde o Senhor está pelejando esta guerra, Pai, não haverá espaço para o medo. Declaramos em nome de Jesus, ó Espírito de Deus, Pai, os nossos olhos verão o sobrenatural em São Gabriel. Os nossos olhos verão, ó Pai, o sobrenatural acontecendo. O maior avivamento que já aconteceu está prestes, ó Deus, a se manifestar através da sua igreja. O teu reino, vem o teu reino, Senhor, vem o teu reino sobre nós. Ó Espírito de Deus, nós te louvamos e
e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém. Irmãos, vamos encerrar com 3, glória a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que você nem vai querer almoçar hoje, você vai querer se alimentar mais, aleluia. Vamos dar 3, glória a Deus, para a gente encerrar, amém. Nosso culto, próximo culto, 19 horas, será mais poderoso ainda. Vamos lá no 3 então, 1, 2, 3, glória a Deus, glória a Deus, glória. Aplauda o nome do Senhor Jesus, amém, aleluia, aleluia, glória a Deus. Estamos encerrados, amém, irmãos, sem abraço, sem aperto de mão, vamos dar bom testemunho, louvado seja o nome do Senhor, amém. Tenha um bom almoço, uma ótima semana, pela graça do Senhor, amém, aleluia.